Olá, boa tarde, mais um vídeo. Eu queria compartilhar com vocês, a partir desse vídeo, vocês aqui do canal, nessa madrugada de quarta para quinta, né, eu senti que o Espírito do Eterno falou com a minha alma. E eu senti também, nesse despertar, mudar o nome, né, do canal. Eu até coloquei, eu vou trabalhar ainda, né, pensando nessa questão da escritura, mas seria o Evangelho da Graça de Yoshua. Por que o Evangelho da Graça de Yoshua? Porque não é o Evangelho de uma denominação, não é o Evangelho de um comentário bíblico, não é o Evangelho da graça, essa graça barata, não, mas é o Evangelho específico de Yeshua. E com esses vídeos que eu vou estar gravando, eu vou procurar ser mais claro, não sei se seria o sentido correto da palavra, mas eu vou colocar mais a minha experiência, né, de vida, desde que eu me entendo por gente, né, comecei a ter a maturidade e eu fiquei muito tempo dentro, né, de um meio religioso, pouco tempo fora, e fui pastor nesse período, né? Pastorei uma igreja também por um tempo muito bom. Mas entre o meu período de pastor com um período como ovelha, sendo membro de uma denominação, eu vi muitas coisas acontecerem, coisas essas que acabaram me trazendo uma grande decepção essa que hoje eu questiono, né, a igreja no sentido, a igreja local, não a igreja universal. Com outros vídeos eu vou até deixar isso mais claro, né? Mas por hora o objetivo desse vídeo é dizer que os vídeos, né, que virão serão voltados mais para essa linha, mostrar que a igreja local ela não tem cumprido o papel que ela deveria cumprir. E por que ela não está cumprindo esse papel? Na minha análise, né, nas minhas observações, nesse período que eu fiquei dentro do sistema, e lembrando que eu me batizei dia 27 de outubro de 1985, então acho que eu tenho algo para falar a respeito. E um texto que eu fui tocado nessa madrugada é quando é o Evangelho, né, falando do Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça de Yoshua.
é o texto de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 2, versículo 8, um texto muito conhecido, que vai dizer: pela graça fostes salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Eterno, não vem das obras, para que ninguém se ache de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Yeshua para as boas obras que o Eterno já antes preparara para que nela andássemos. E aqui começa nosso pensamento, né, a respeito dessa graça. Essa graça não é uma graça irresistível, é uma graça que foi um sangue derramado, é o sangue de Yeshua, ele foi derramado, ele se tornou maldito, de acordo com a lei. Todo aquele que for pendurado no madeiro era considerado maldito. Ele se tornou maldito por quem? Pela humanidade toda, inteira? Claro que não. Ele não se tornou maldito pela humanidade inteira, ele se tornou maldito por quem? Por aqueles, melhor dizendo, por aqueles a quem ele quis salvar, a quem ele quer salvar, a quem ele já de antemão vai salvar, aqueles que, se porventura ele não vier hoje, irá salvar amanhã, que vai nascer um ser. E esse ser, se ele nascer, crescer, viver a sua vida e Yeshua não voltar a esse mundo, pode ser o projeto também, um objeto de salvação do Eterno. Então, quem ele vai salvar será alcançado por essa graça. Graça essa que é diferenciada de qualquer tipo de graça já pregado em uma denominação. Por que eu estou falando desta maneira? Porque a graça que se é pregada nas denominações, ela pode até ser usada com base nesse texto, mas só que na prática foge. Aí já não é mais o texto, aí já é mais um conhecimento profundo, teológico, psicológico, seja o ramo que for do estudo, mas foge dessa graça. Porque essa graça aqui, ela não pede licença. Essa graça, ela é irresistível. Quem ele quer salvar, ele vai salvar, independentemente de que você acha a pessoa ou ela boa ou ruim. Ela com muitos pecados ou poucos pecados. Quando, vamos pegar assim como parâmetro, Zaqueu não pediu Yeshua para entrar na sua casa, foi o Yeshua que falou com Zaqueu que hoje era necessário, convém estar contigo na sua casa. E quando Zaqueu ele tem Yeshua em sua casa, a primeira coisa que ele faz, ele reconhece que ele era um pecador. Lembrando que em nenhum momento o texto vai nos dizer que Yeshua falou os seus pecados. Ele simplesmente falou que a quem eu defraudei, a quem eu levei, eu irei restituir. A graça do Evangelho, ela faz isso. Ela transforma o indivíduo de dentro para fora. E é uma transformação genuína, verdadeira e eterna. Um outro exemplo é Paulo.
Então era salvo antes que o Evangelho da Graça o alcançasse. Mas quando ele tem um encontro com Yeshua, ele indo naquele caminho, então ele vê que realmente a graça é irresistível. É só nós lermos o livro de Atos, né, que nós vamos encontrar ali a conversão de Saulo. Então eu vejo que durante esse período eu tenho observado que essa graça ela não tem sido realmente vivida, vou dizer, em toda a sua unidade na igreja local. O que nós se vê? Não existe lá pessoas que nenhuma delas foram alcançadas por essa graça do Evangelho de Yeshua? Sim, tem, mas não são todas. Pode ter, todos ali podem ter sido batizados, pode ter um cargo, pode ser um líder, mas a verdade, essa graça do Evangelho é para poucos. É para poucos. E nesse poucos eu falo que até eu, por um grande período, eu vejo que eu tenho questionado a minha própria salvação. Eu tenho questionado a minha própria salvação. Não porque eu tenho questionado a minha própria salvação, que eu estou questionando as outras. Pode parecer isso. Não. Eu estou falando dentro do que eu vivi, dentro do sistema religioso. Fui líder, como já falei, participei, nunca fui membro sentado em banco, nunca fui, sempre envolvido. E observando, a conclusão que eu chego é justamente essa. O Evangelho da Graça, ele não está para todos que estão reunidos ali. Está para alguns. Existem pessoas que se envolvem, que trabalham, enfim, mas ainda não recebeu essa graça. Eu já gravei alguns vídeos falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só pensar nisso, o meu corpo, o seu corpo, ele é templo de um ser, de um Criador, sustentador de todas as coisas. Imagina esse ser habitando dentro do teu corpo, ou do meu corpo. Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto. Que o nosso corpo é templo do Espírito. E aí eu pergunto como o Espírito habitando na vida, habitando ali, estou falando de habitar, não é passagem, é habitar. Habitar é diferente de passagem. Estou passando por aqui, vou ficar aqui alguns dias, não. Habitar é morada. O sentido de habitar é moradia, é estadia, é permanência. E aí eu fico me perguntando, os meus atos, as minhas ações são reflexo dessa habitação, desse Espírito. E quando você olha para um grupo de pessoas no qual você tenta mostrar um relacionamento, você vê que as suas ações, as suas palavras não tem nada a ver. Então, tem o meu questionamento, não só da minha pessoa, como da igreja hoje. Será que essa igreja hoje ela tem sido realmente relevante para a minha vida, para as vidas daquelas pessoas que realmente estão longe da salvação da sua alma?
eu estou gravando esse vídeo e os outros, e não vou ter medo de falar o receio. E o meu objetivo que eu coloquei, que eu senti que foi o Espírito Santo, é que se ele permitir que eu fale, que eu grave, que esse vídeo alcance outras pessoas e que mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, que o Espírito Santo realmente transforme a minha vida, a sua vida, que realmente o meu corpo, o seu corpo, possa ser verdadeiramente a habitação do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui, teremos outros vídeos, outras passagens. Até a próxima. Shalom.